Olá a todos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a realização de testes utilizando a ferramenta Selenium IDE. Depois que a gente realiza a instalação da extensão do Selenium IDE no nosso navegador compatível, ele vai ficar aparecendo aqui no cantinho, né? Nessa área aqui, a gente pode ver o ícone do Selenium IDE. No meu caso, eu estou utilizando o Firefox. Ao clicar no ícone, a gente vai ter a seguinte tela. A primeira opção permite a gente criar um novo caso de teste em um novo projeto. A segunda opção permite abrir um projeto existente. A terceira, criar um novo projeto. E a última, fecha a janelinha do Selenium. No nosso caso, nós vamos criar um novo projeto. Aqui nós vamos dar o nome do nosso projeto. Então, projeto teste e o nome do aplicativo que a gente vai testar. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar app. Então, projeto teste app. Como se o app fosse o aplicativo que nós vamos testar. Assim que a gente cria o projeto, já aparece lá no canto superior, né, a área com o nome do projeto que a gente está trabalhando. Logo abaixo a gente tem a área dos casos de testes. Então, nesse local a gente vê lá o primeiro caso de teste, ainda sem título, né? Nesse botãozinho a gente pode adicionar novos casos de testes. E aqui a gente pode renomear, duplicar, excluir ou até exportar o nosso caso de teste. Então vamos dar um nome aqui para o caso de teste. Nesse momento a gente vai testar se um usuário cadastrado consegue executar o login na aplicação web. Então vou dar um nome aqui de caso teste, usuário e senha OK. Obviamente, nessa situação, nós vamos precisar de um usuário e de uma senha válida no sistema. Então, nessa área, aqui nós temos uma barrinha. Nessa barrinha, a gente deve colocar o endereço do site ou da aplicação web que nós queremos testar. No caso, eu estou utilizando um endereço de uma aplicação web que já está hospedada. Uma aplicaçãozinha fictícia, apenas para a gente realizar essa demonstração. Então, colocaria o endereço aqui e já começaria a gravar aqui no botãozinho Start Record, né? Para pausar a gravação, a gente tem do lado aqui o botãozinho Pause. Então, ele abriu a aplicação naquele endereço que eu forneci. E eu estou gravando aqui já, né? Eu estou colocando um usuário válido, estou colocando uma senha válida. A gente tem a informação ali embaixo que o Selenium IDE está gravando a tela. Então, testei aqui o acesso, ele conseguiu entrar. Aparece aqui o bem-vindo, né? O olá. Aí, clicando com o botão direito em cima de qualquer elemento do meu site, eu posso escolher algumas opções aqui no Selenium. Tem um menuzinho do Selenium aqui, um menuzinho de contexto. Eu vou fazer isso com o botão sair. Então vou lá no Selenium IDE, acerte. E eu vou usar essa opção. Então ele já gravou essa informação. Agora eu vou clicar no botão sair para sair da aplicação também.
Vamos dar uma pausa para explicar um conceito importante, né? Fazendo parênteses aqui. Quando a gente chega nesse momento de realizar os testes aqui no Selenium IDE, é muito importante que a gente, antes desta fase, nós tenhamos o nosso plano de teste já escrito e o nosso roteiro de teste também já montado, já elaborado, né? Nesse caso, a gente apenas vai passar as informações que estão no roteiro de teste para o Selenium IDE, de forma a automatizar os nossos testes. Então, tem uma fase prévia, né? Nós temos que elaborar o plano de teste e elaborar também o roteiro de teste. Agora sim podemos dar sequência. Bom, assim que a gente acabar de gravar, a gente vai clicar aqui de novo no botãozinho Rec, né? E aí ele vai parar a gravação dos passos. Enquanto você não clica no botão para parar a gravação, todas as ações que você executa no seu navegador, ele vai gravando, né? Ele vai colocando aqui uma série de passos. Então é muito importante, assim que a gente finalizar o nosso caso de teste, a gente retornar aqui nessa janela e parar a gravação. Aqui a gente tem uma série de passos, né, que deve ficar bem parecido com o roteiro de teste, né? O roteiro de teste tem lá os passos que devem ser executados e deve ficar bem parecido com isso aqui. Esses passos, quando a gente clica em cada um deles, a gente pode recortar, copiar, colar e até mesmo excluir esses passos, né? Ó, a gente tem aquelas opções para cada passo. E aí eu posso também dar um clear all, né? Então vou limpar todos os passos. Não quero fazer isso, mas eu posso utilizar essa opção em alguma situação. Então nesse caso eu vou copiar, né? Copiei lá o passo 8 e com o Ctrl V eu colei o passo 8. O que diz o passo 8, né? Ele está verificando se o elemento, que é o link para sair, ele está presente na página. Aí eu vou modificar aqui para não presente. Por quê? Porque depois que eu cliquei no botão sair, o link não tem mais que estar presente, né? Sinal que eu voltei para aquela tela inicial e aí ele vai estar não presente. Então por isso que eu fiz essa inversão, acrescentei um passo no final. E aí aqui em cima a gente vai vendo passo a passo, ó, tudo que a gente fez, ó, a senha, cliquei lá na caixinha de senha, tem a senha lá, o valor da senha do lado, cliquei no botão sair, aí eu fiz aquele acerte para verificar se estava presente o link de sair, cliquei no link efetivamente. Então, recapitulando, nós temos lá o comando open, que abriu a página, o clique em cada caixinha, o preenchimento aqui dos valores, aqui do lado a gente tem o valor, né, que foi preenchido. Ele já gravou tudo isso para a gente. Eu tenho lá o acerte, para verificar se o link sair estaria presente na página. O clique no link sair, né? E aí depois eu faço uma verificação para ver se o link do botão, o link sair, não está presente na página. Porque se eu cliquei nele, significa que eu saí da página, né? Então eu volto para aquela tela inicial. Então não pode estar presente o link sair ali, senão indica que eu tenho falhas. Ou seja, o usuário não está saindo da página ao clicar nesse link. Aqui em cima eu tenho dois plays, né? Um
que roda o caso de teste selecionado e o outro roda todos os testes que eu tenho à esquerda ali, né? Aqui à esquerda eu tenho uma área. Essa área permite eu adicionar vários casos de testes. Então, quando eu clico no primeiro play aqui, significa que eu quero rodar todos os testes. Quando eu clico no segundo, apenas o teste presente, né? O teste corrente, que a gente acabou de fazer agora. Que ele já executou e deu bem sucedido, né? Vamos simular agora que eu tenho dois casos de testes aqui, né? Eu acrescentei um caso de teste extra e esse caso de teste extra não foi realizado com sucesso. Ele fica assim em vermelho, né? E mostra pra gente o passo onde ele parou, né? Onde houve o erro. E aqui embaixo a gente tem uma informação sobre o erro. Se eu quiser limpar essa janelinha de log, eu posso clicar aqui em Clear Log, ó. E ele apaga todas as informações. Aqui a gente tem botões para trabalhar com o projeto. Nesse último a gente salva o projeto, né? Então eu posso salvar o projeto para minha própria máquina. Então vou criar uma nova pasta aqui para salvar o projetinho. Vou dar um nome. E ele gera um arquivo de extensão side, né? Vamos simular que a gente vai abrir o projeto aqui, Open Project. A gente vai lá na mesma pastinha, a gente tem lá o arquivo SIDE, de Selenium IDE. Quando eu clico nele, posso abrir e ele abre o mesmo projeto que a gente estava trabalhando, só que agora é tudo em branco, né? Os testes não foram executados, o meu log está em branco, mas os testes estão todos lá, as informações estão lá, os passos. Nesse botão eu posso criar um novo projeto. E nessa lateral, aqui no canto, eu posso renomear a qualquer momento o meu projeto, né? Então basta clicar na caixinha e dar um novo nome para o projeto. Aqui nessas opções, nesses três pontinhos do caso de teste, eu posso exportar para qualquer linguagem e framework de teste, né? O meu caso de teste que eu acabei de criar. Então no meu caso eu vou exportar usando essa opção aqui para C#. Então basta a gente clicar aqui no botão Export. A gente vai escolher um local para salvar. Ele gera um arquivo .cs, ou seja, C#. E a título de curiosidade, eu vou abrir esse arquivo, né? Então eu vou lá no meu Windows, na pastinha onde eu salvei, ó, tem um arquivinho lá, side, que é o projeto, e eu tenho o caso de teste aqui em C#. Se eu colocar para editar, eu vou ver lá vou ver todos os comandos em C#, né? Na verdade, eu tenho aqui o script de todo teste que eu realizei com o Selenium IDE, porém, na linguagem C#. Tudo aquilo que a gente fez a partir de uma gravação, ele transformou em script na linguagem C#. Bom, vamos criar um novo caso de teste. Então, venho aqui nesse botãozinho, coloco o novo caso de teste. Vou dar um nome aqui de usuário não cadastrado. Então eu quero verificar se um usuário sem acesso ao sistema consegue executar o login. Só que todos os passos vão ser bem parecidos com o caso de teste anterior. Então eu vou duplicar o caso de teste anterior, né? Cliquei aqui na opção de duplicar. E eu vou renomear o caso de teste anterior que eu dupliquei, que era para o usuário cadastrado, né? Ou melhor, primeiro eu vou
deletar o caso que eu criei, vazio. E agora sim vou renomear o caso de teste que eu dupliquei. Então, era usuário cadastrado, né? Agora eu vou verificar se eu consigo executar login com usuário não cadastrado. Então, tem os dois casos de testes aqui. Então, essa tela fica vazia até que eu clique em um caso de teste, né? Então, cliquei no caso de teste usuário não cadastrado, ó. Ele trouxe tudo aquilo, todos os passos que eu tinha no primeiro caso de teste. Eu tenho que mudar só algumas coisas, ó. Então, no campo login, eu vou digitar outro valor. Eu não posso pôr um login válido. Eu quero verificar se um usuário não cadastrado ingressa no sistema. Na senha, vou fazer a mesma coisa, ó. No valor, eu vou colocar um outro valor qualquer aqui, né? Vejam como é fácil, né? Eu aproveitei toda a estrutura do caso de teste anterior. Eu não preciso gravar de novo, né? Os passos vão ser muito parecidos. Só que no momento que eu clico no link, ou melhor, no momento em que eu busco o link de sair, eu não posso encontrá-lo. Por quê? Se o usuário não é cadastrado, eu não posso encontrá-lo. E aí eu não posso nem clicar depois no botão sair, né? Eu posso apagar esses dois últimos passos. Tem que parar aqui. Tentei ingressar e não encontrou. Eu não posso encontrar o botão sair, porque senão significa que eu entrei no sistema. Então por isso que eu inverto aqui, né? Aqui em cima eu tenho dois plays, né? Como eu quero rodar o caso de teste ativo, eu vou clicar no segundo play. Então já apresentou erro. Por que apresentou erro? Ele foi verificar o elemento link para sair, ele não tinha que estar presente. E ele disse que estava presente, ou seja, significa que eu consegui ingressar no sistema com usuário e senha não cadastrados. Então a gente não está vendo os outros casos de testes aqui porque ele está executando, ó. Então posso dar um... Tá vendo que ele está executando? Eu posso clicar nessa opção, colocar aqui testes, né? Aí ele vai mostrar os meus casos de testes. Ele mantém o log lá com o registro da última coisa que aconteceu. Aqui eu só vou renomear o caso de teste para usuário cadastrado, né? Para a gente manter o padrão. Então é bem simples trabalhar com o Selenium IDE, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.